Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos continuar a correção da ADE 2022. Opa, ok. Continuar porque nós já tivemos 3 aulas, quer dizer, 2 aulas, essa é a terceira aula. Na primeira a gente corrigiu da questão 1 até a questão, deixe-me ver, até a 9. Depois foi da 10 até a 18. Hoje nós vamos corrigir a partir da 19. E a questão 19 é essa. Claro que eu recomendo que vocês observem na folha de vocês, porque não vou conseguir ficar exibindo aqui para vocês. A intenção não é que vocês observem na minha folha, sim na de vocês, e eu vou rabiscar algumas coisinhas aqui para nós podermos entender a correção. Essa questão 19 é uma questão muito simples, imagino que vocês tenham acertado, porque ela é realmente tranquilinha. O que acontece? Nessa questão 19, deixa eu ver aqui, dá para enxergar, nós temos uma reta numérica, aqui tem um ponto 9, menos 9, negativo, correto? E aí nós temos 1, 2, 3, 4, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e vem um ponto 9 positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e aí vem um 9 positivo. Então, tem mais marcações, tem infinitas, a reta é infinita tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, mas a gente percebe facilmente aí que vai de menos 9 até mais 9. E ele quer saber justamente a marcação que está esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, esse é o ponto P. Então a pergunta é, nessa reta o ponto P representa qual número inteiro? Então nós temos uma série de opções, tem várias maneiras de resolver. Tem uma maneira de contagem de pontos, tem uma maneira de tentativa e erro. Eu vou passar para vocês a maneira mais clássica que eu consigo imaginar aqui, que é que entre o menos 9 e o 9 tem o 0, porque menos 9 até o 9 certinho, que no meio está o 0. Então, para mim está muito óbvio, acho que para todos vocês está, que esse é o ponto 0. Ok? Então, se esse é o ponto 0, nós temos 2 aqui no meio, tem 2 aqui no meio do lado positivo e do lado negativo. Qual será que é esse número? Vejam, gente, 0, alguma coisa, 9. 0, menos alguma coisa, menos 9. Qual será que é? Acho que vocês já não tem como não ter percebido isso, né? Então, aqui é o ponto 3, aqui é o ponto 6, aqui é o menos 3, aqui é o menos 6. Então, o ponto P está no menos 3, que é a alternativa D. Ok? Então, essa é a questão D. Depois nós temos aí, gente, eu vou trazer para vocês aqui, tentar aumentar o máximo possível. Opa, tá aqui, ó. As figuras estão organizadas dentro de um padrão. Aí tem lá a figura número 1 tem uma estrelinha, a figura número 2 tem 3 estrelinhas mais uma, 4. A figura número 3 tem 3 estrelinhas mais 3 estrelinhas mais uma. A figura número 4 tem 3 estrelinhas mais 3 estrelinhas mais 3 estrelinhas mais uma, e assim por diante. Por que você não fala, professor, 3, 6, 9, 10 na figura 4? Então pode ser, a figura 1 tem uma estrelinha, a figura 2 tem 4, a figura 3 tem 7 e a figura 4 tem 10. É que da forma que eu falei fica mais fácil de achar a resposta. Olha só, vamos pegar pela figura 3 aí. Notem que ela tem 3 estrelinhas, mais 3 estrelinhas, mais uma. Então essa ideia das 3 estrelinhas já me dá uma ideia de uma possível solução, que pode ser a letra A. 3 vezes N. O que é N? N, gente, é a posição. Nós vamos estudar bem isso daí esse ano ainda, tá? Nós vamos ter uma parte específica do curso que trata disso. Mas já dá para se ter uma ideia. Esse é o começo desse trabalho por sequências. Então, olha só. A figura de número 3 tem 3 estrelinhas, mais 3 estrelinhas, mais uma estrelinha. Então, eu tenho um conjunto de 3 estrelinhas. Se é a figura número 3, olha só, gente, eu estou aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou aqui, ó, opa, aqui. A figura é a figura 3. Deixa eu puxar mais para cá. A figura 3. A figura 3 tem 2 conjuntos de 3 estrelinhas. Então, tem 6 estrelinhas e mais uma ali embaixo. Vamos ver. 3 vezes N. N é o que? N é a posição da figura. Então, eu estou estudando a figura 3 especificamente. Eu poderia fazer com a 4, com a 2, com qualquer uma delas, tá? Mas eu vou pegar a terceira, sei lá, achei por bem pegar a terceira. Podia começar com a 4, não tem nenhuma regra nesse sentido, tá? Qualquer uma que você pegar, depois você vai testar nos outros.
Então eu vou testar com a figura número 3, que é aquela que tem 3 estrelinhas e mais uma. Então eu vou pegar a primeira expressão que está ali, 3 vezes n. N é o número da figura que eu estou testando, no caso é a figura 3, n igual a 3, está ali, ó. 3 vezes n, quanto que é 3 vezes 3? Por que 3 vezes 3? N é igual a 3, gente. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Vamos contar as estrelinhas aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, 7. Tem 7 estrelinhas. Vamos ver a figura 4. Tem 3 vezes estrelinhas mais 1. Por isso que eu suponho, por esse motivo, que é um bom indicador, que o 3n seria interessante. O n vale quanto aqui? O n vale 4. Quanto que é 3 vezes 4? Por que 3 vezes 4? Olha lá a alternativa A. P igual a 3n menos 2. Então, aqui na figura, deixa eu posicionar bonitinho aqui na câmera, 3 vezes 4, por que 4? Porque essa é a figura 4, 3n, 3 vezes n, o n é 4, 3 vezes 4, 12. Ok? 12 menos 2 dá 10. Por que menos 2? Gente, está ali embaixo, 3n menos 2, observa lá a fórmula, 3n menos 2. Então, n é 4, 3 vezes n dá 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. Vamos contar as estrelinhas, 3, 6, 9, 10. Vamos conferir aqui se aqui também dá certo, ó. Nessa figurinha de número 5. Na figurinha de número 5, 3 vezes n, 3 vezes 5, 15. 15 menos 2, 13. Conta as estrelinhas, vê se tem 13. Ó. 3, 6, 9, 12, 13 estrelinhas. E na número 2, porque a gente testou, mas não testou o número 2. Tem que testar todas, às vezes dá errado, tá, gente? 3 vezes n, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Tem 4 estrelinhas. E a primeira? 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Ou seja, é a alternativa A. Ok? Conforme vocês podem ver aqui, a alternativa A. Nós vamos estudar bastante essa questão de sequências, nós vamos criar fórmulas como essas para definir posições de figuras em sequência, tá? É muito interessante isso, vocês já devem ter tido algo parecido em algum momento dos estudos de vocês, mas é uma parte muito interessante da matemática que é quando a gente estuda regularidades, tá? Isso é muito importante. Muito bem, questão 21. Um casal participou de um torneio de dança em que cada um dos 5 jurados deveria atribuir uma nota de 0 a 100 pontos. As notas que cada jurado deu a esse casal estão apresentadas no quadro abaixo. No quadro nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 notas. Então, gente, às vezes é necessário a gente reanotar até o que já está anotado, tá? Então, o que é esses 70, 85, 80, 75 e 70 que estão ali? Então, um casal participou de um concurso de danças e recebeu nota de 5 jurados. Essas notas variavam de 0 até 100. E elas estão ali. O primeiro jurado deu nota 70, o segundo 85, o terceiro 80, o terceiro 75, o quarto 75 e o último, o quinto jurado, deu uma nota 70 para o casal. Então essas foram as notas, as 5 notas que o jurado deu nesse torneio de dança para esse casal. Pergunta é o seguinte: nesse torneio, a nota final do casal participante corresponde à média aritmética das notas atribuídas pelos 5 jurados. Qual foi a nota final desse casal nesse torneio de dança? Então vamos ler de novo. Ó. Nesse torneio, a nota final corresponde à média aritmética. O que é média aritmética? Gente, já falamos isso em outras histórias aqui nessa prova. Média, gente, média aritmética sempre é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Vamos pensar em média de nota de prova. Você fez uma prova e tirou 8, e fez uma outra prova e tirou 10. Qual que é a tua média? Você soma as duas notas, 8 mais 2, 8 mais 10, 18, correto? Você fez 2 provas, uma você tirou 8, a outra você tirou 10. Então, você soma as duas, 8 mais 10, 18. E divide pela quantidade de itens. Quantas provas você fez? 2 provas. 18 dividido por 2, 9. Então, a média, se você fez uma prova, tirou 8, fez outra, tirou 10, a média é 9. Ok? E se eu fizer 3 provas? Fiz uma prova, tirei 10, a outra eu tirei 8 e a outra eu tirei 4. Terceira, você foi mal, hein? Vamos lá, 10, 8 e 4. Então você tem 3 provas. A primeira delas você tirou 10, a segunda você tirou 8 e a terceira você tirou 4. 10 com 8, 18 e 4, 22.
Aí você vai pegar esse 22 e vai dividir por 3. E você vai descobrir a sua média, vai dar 7, alguma coisinha, menos de 7,5, 7,3, ok? Que seria a tua média. Então você sempre soma a quantidade e divide, você soma os valores, no caso as notas que você teve na prova, nesse nosso exemplo, 10 mais 8 mais 4, e divide pela quantidade de notas que foram 3. Ok, muito bem. No nosso caso, eles também tiveram 5 notas, ok? 70, 85, 80, 75, 70. O que a gente vai fazer? Vai somar essas 3 notas, essas 5 notas. 70 com 85 dá 155. 155 com 80 dá 235. Com 75 vai dar 310. 310 com 70 dá 380. Ah, professor, eu não sei fazer conta de cabeça. E quem disse que você precisa fazer conta de cabeça? Tu escreve lá no papel 70 mais 85, mais 80, mais 75, mais 70. Soma uma bagaça toda, vai dar 380. Vamos conferir de trás para frente agora. 70 com 75, 145, com 80 dá 225, com 85 vai dar 310, com 70 380, muito bem. Então o total de notas que ele teve foi 300, o total das notas foi 380. Ok? Quantas notas tivemos? Tivemos 5 notas. Então, o que é a média? A média é você pegar esse 380 e dividir por 5. Professor, eu não sei fazer isso não. Dá para fazer de cabeça? Claro que dá para fazer de cabeça. Ah, mas eu não sei. Você não sabe, você vai montar a conta e dividir. Beleza. Ok? Como é que faz de cabeça? Por 5 é meio difícil de fazer, mas por 10 seria quanto? Gente, dividir por 10, 380 é 38. Eu tenho 380 reais, vai dividir em 10 parcelas, para comprar algo que custa 380 em 10 parcelas, você vai pagar 38 por mês. Todo mundo sabe fazer isso, né? Dividir por 10 é simples, ok? E se fosse um número quebrado, fosse 385, seria 38,5. Ué, 38,50. Muito bem. No nosso caso é 380, então a metade de 380, desculpe, metade não. Se eu dividir 380 por 10, eu vou ter 38. Beleza? Só mas é por 5, então. Se você divide por 5, você vai ter o dobro. Veja, vamos pensar assim. É sempre a ideia de pensar com lógica, gente. Eu quero que vocês pensem, não que vocês decorem coisas. E para pensar, eu tenho que pensar mesmo. Tem que pensar por completo, não é pensar mais ou menos. Por 10 eu sei, mas por 5 eu não sei. Se você comprar algo que custa 380 reais e divide em 10 parcelas, você não vai pagar 38 por mês? Se você dividir em 5, você não vai pegar o 38 e dividir pela metade, você vai pagar 19. Ou seja, você vai pagar em menos parcelas, o valor é maior. Então, como é que fica? Bom, de novo, às vezes, como é que as pessoas erram? Quando eu passo essa ideia, e às vezes eu trabalho muito isso, principalmente com as crianças menores, do cálculo mental, que isso é muito importante. Então, eu penso, falo assim para ele, 380, de 10 fica 38, e se fosse por 5? Metade é 19. Não, gente, porque a gente está dividindo. Então, como é que você compra algo que custa 380 em 10 vezes e fica 10 de 38? Se você comprar em 5, fica 5 de 19. Que sentido tem isso? Fica o dobro do valor, né? Então, é 5 de... Qual que é o dobro de 38? É 76. Ok? Nossa, professor, é muito complicado para mim. Então, enquanto for complicado para você, você monta a tua conta, você faz conta nos dedos, dá seu jeito de fazer a conta. Que você consegue, eu sei que você consegue. Agora, de forma mental, não é difícil. 380 dividido por 10 é 38, mas por 5 vai ser o dobro, porque você vai pagar em 5 vezes, você vai pagar o dobro do valor que você pagaria em 10, sem juros, né? Obviamente, se não tiver juros. Então, se em 10 seria 38, em 5 vai ser 76. É meio que elementar até. É só organizar a mente para pensar essa ideia. Então, justamente isso aqui vai dar 76. Obviamente que você não conseguir fazer essa conta, você monta a conta, faz conta nos dedos, de qualquer forma você chega no resultado, isso eu tenho certeza. Então, a alternativa correta é a alternativa de número C. Puxando para cá, 76. Ok? Muito bem. Questão 22. Questão 22. Vamos lá, gente. Olha só. Uma questão simples que tem que ler, escrever e pensar um pouquinho. Vocês vão ver que não há nenhuma dificuldade nessa questão, porque ela vai dar poucas opções de alternativa para a gente. Olha só. Jane ou Jane sacou R$ 2.100 em um caixa eletrônico.
e observou que todas as 26 cédulas que saíram eram de 50 ou de 100 reais. Então ela foi lá, sacou 2.100, saiu 26 notinhas. E essas notas, no meio delas tinha notas de 50 e notas de 100. E aí o exercício quer saber o seguinte: das cédulas que a Jane recebeu nesse saque, quantas eram de 100? Ok? Então, ela sacou 2.100, saíram 26 notas, 26 cédulas, algumas de 50, algumas de 100. O exercício quer saber quantas que eram de 100. Como é que eu vou saber, professor? Gente, eu vou pensar. Bem simples. Vamos pegar as alternativas. 14 pode ser, 16 pode ser, 21 não pode ser, gente. Por que 21 não pode ser? Porque se saísse 21 notas de 100, já seria 2.100. E as outras saíram 26, não foram 26 notas que saíram da maquininha? Então olha só, gente, saíram 26 notas da maquininha do caixa eletrônico. Ok? Na alternativa C está dizendo que 21 seria 21 notas de 100 reais. 21 notas de 100 reais é quanto? 21 com 2 zeros são os 2.100 que ela sacou. E as outras 5 é nota que não vale, nota falsa, nota de 0 reais, porque ela recebeu 26 notas. Se 21 é de 100, já dá 2.100. As outras 5, para completar as 26, veio o quê? Nota de brinde para trocar por telecena, okay? Que não tem sentido. Ok? Então não pode ser a alternativa C. E a alternativa D, 26. Gente, 26 notas de 100 reais já seria 2.600. Ela sacou 2.100. Não teria como ter 26 notas de 100 reais. Sobraram duas alternativas para a gente: a 14 e a 16. Vamos fazer o teste com a 14. Se das 26 notas que ela sacou, 14 for nota de 100, significa o quê? Que elas saíram R$ 1.400 em nota de 100. 14 nota de... Por que 14? Então, alternativa A. Alternativa A tem lá 14. E ele está perguntando quantas notas de 100 que a Jane ou a Jane sacou. Bom, 14 vezes 100 dá 1.400. Quanto que a Jane sacou? A Jane sacou 2.100. Falta quanto? 2.100 menos 1.400, falta R$ 700. Ok? E se saíram 26 notas, faltam 12 notas. Ó, olha só, gente, 14 notas assim de 100 reais dá 1.400. Beleza, só que ela sacou 2.100 e saíram 26 notas. Então, faltam 12 notas. E falta R$ 700. Por quê? 2.100 menos 1.400, falta R$ 700 em 12 notas. Quais notas podem sair ali? O exercício está dizendo, saíram notas de 50 e de 100. Se as de 100 foram 14, essas 12 vão ser de 50. Quanto que é 12 notas de 50? 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Não deu 700, precisava de mais notas, ou seja, não é a alternativa A. Na alternativa B, lembrando que saíram 26 notas entre notas de 50 e notas de 100. Na alternativa B, que só pode ser ela, já que a A não deu certo, a C não é, a D não é, mas vamos conferir, é sempre bom conferir, né? Ele está dizendo que saíram 16 notas de 100 reais. 16 notas de 100 reais vai dar R$ 1.600. Faltam quantas notas? Se ela sacou e saíram 26 notas, 16 são de 100, faltam 10 notas. De novo, 26 notas, 16 foram de 100, está faltando 10 notas para dar as 26 notas. E essas notas têm que ser de 50, ok? Mas ela sacou 2.100. 16 vezes 100 dá 1.600, falta quanto para 2.100? Falta R$ 500. Por acaso 10 vezes 50 dá R$ 500? Claro que dá. Então é a alternativa B. Muito tranquilo, né? Vamos lá. Questão 23. A questão 23, ele mostra aqui para vocês um desenho bonitinho. Só não entendi nada desse desenho, porque a gente não leu a questão.
Vamos ler a questão. Uma antena, estão vendo a antena ali, aquele negócio lá que tem aquela bola lá em cima é uma antena. Está apoiada em uma base, uma haste de 15 metros de altura. Que haste que é essa? Gente, a haste é essa coisa aqui. Essa coisa aqui, que vai do ponto O até a antena, tem 15 metros. Então eu posso até vir aqui, ó. Não vou conseguir, mas vou escrever aqui primeiro. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó. Essa coisa pontilhadinha aqui, ó, tem 15 metros. Ok? Então, uma antena está apoiada em uma haste de 15 metros de altura no topo de um edifício. Essa haste é sustentada por 4 cabos de mesmo comprimento que ligam o topo da haste ao vértice do edifício, representados pelos pontos F, G, H e I, equidistantes 8 metros do centro. Só não entendi patavina. Vamos lá, gente. Deixa eu tentar aqui, porque como eu estou ao contrário, fica mais difícil de mostrar para vocês. Olha só, gente, deixa eu ver esse aqui. Ah, essa é a antena. Ela está apoiada nesta haste de 15 metros. E tem 4 cabos, o cabo F, o cabo G, o cabo H e o cabo I, que sustentam essa antena, que ajudam a segurar essa antena para ela não cair. E esses cabos F, G, H e I, eles têm 8 metros de distância do centro. Como assim 8 metros de distância do centro? Vamos lá, vamos pegar aqui bem grandão para vocês enxergarem. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês que é o contrário. Olha só, gente, não adianta assim, não vai dar. Vamos lá. Daqui até o centro tem 8 metros. Do H, da pontinha do prédio, até o centro tem 8 metros. Do G até a pontinha tem 8 metros. Do I, todos eles têm 8 metros do centro. Ok? Por isso que eles são equidistantes. 8 metros do centro O. Ok? Está escrito 8 metros. Se vocês olharem do H até o centro O, está marcado ali 8 metros. Ok? Aí ele quer saber qual foi o total em metros de cabo utilizado, no mínimo, para sustentar essa antena. E aí, gente? Então vamos lá. Cabo, gente, então são, ó, esse, um cabo, 2 cabos, 3 cabos, 4 cabos. É o cabo F, o cabo H, o cabo G e o cabo I. São os 4 cabos, que sustentam a figura. Ele quer saber quanto que eu vou gastar de cabo. Quantos cabos, quantos metros de cabo que eu utilizei para sustentar essa antena. São esses 4 cabos que estão... a haste não, a haste é um pedaço de ferro, tá, gente? Imagina que é uma haste de ferro, uma barra de ferro, tá, que está no meio do prédio aqui, tá? E quem segura para a antena não cair são esses cabos. Ele quer saber quantos metros de cabo que eu vou utilizar. Se os cabos têm o mesmo tamanho, como é que eu sei que eles têm o mesmo tamanho? Porque eles têm a mesma altura, mesma distância aqui, ó, tudo igual. Então o cabo F é o mesmo tamanho do cabo G, que é o mesmo tamanho do cabo H, que é o mesmo tamanho do cabo I. E os cabos têm todos o mesmo tamanho. Ok? Muito bem. Se vocês observarem, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui e vou dar uma rascunhada aqui para vocês enxergarem. Ver se dá para enxergar aqui com a caneta colorida que eu tenho aqui. Vamos ver se dá. Eu tenho a haste. Eu tenho essa distância de 8 metros. E eu tenho o cabo. Olha o que formou, um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque aqui tem um ângulo reto de 90 graus. Eu tenho a altura. A altura são 15 metros. Ok? Está até marcado aqui, ó, 15 metros. Eu tenho essa base aqui do triângulo, que é do ponto central até a ponta do cabo aqui, né? Essa distância dá 8 metros. Eu preciso calcular isso aqui, ó. Eu preciso calcular esse cara aqui. Como isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é o quê? A hipotenusa. Ok? Então vamos transferir essa bagaça aqui para a luzinha aqui. Eu tenho a haste que tem 15 metros.
eu tenho a base aqui que tem 8 metros. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. E esse é o cabo. Esse aqui é o cabo H, que é o mesmo tamanho do cabo F, que é o mesmo tamanho do cabo G, que é o mesmo tamanho do cabo I. Eu não sei o tamanho desse cabo. Como é que eu consigo descobrir quando eu tenho um triângulo retângulo? Eu tenho os catetos, falta a hipotenusa. Teorema de Pitágoras. É hipotenusa ao quadrado, ok? É igual ao quadrado dos catetos. 15 metros ao quadrado mais 8 metros ao quadrado. É meio esquisito mesmo. Ok? Então, o que eu vou ter de hipotenusa ao quadrado? 15 vezes 15 dá 225. Ah, eu não sei fazer isso. Você pega um papel, vai lá 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 1, 100, 1, 7, enfim. Você vai fazer o 15 vezes 15, você vai chegar a 225. Metro vezes metro dá metro quadrado. Por quê? Primeira coisa que eu falei esse ano para vocês. Qual a diferença entre x mais x e x vezes x? X mais x é 2x. X vezes x é x ao quadrado. Se x vezes x é x ao quadrado, m vezes m é m ao quadrado, que é metro quadrado. Mais 8 vezes 8, por que 8 vezes 8? 8 ao quadrado, 64. Metro vezes metro, metro quadrado. Então eu tenho que a altura ao quadrado vai dar 225. Então 64 dá 289 metros quadrados. Que bacana. Eu tenho agora o tamanho desse cabo. Não tenho não. Isso aqui é o cabo ao quadrado. Quanto será que é esse cabo sem ser ao quadrado? Gente, para vocês calcularem que não souber de cor, a raiz quadrada, porque o que acontece? Se o h ao quadrado é 289, o h sozinho é a raiz quadrada de 289. Ok? A raiz quadrada de 289... Como é que eu descubro, professor? Vamos lá, gente. Vocês concordam que isso aqui é um pouquinho maior que o 15, né? Não sei que pouquinho que é. Vocês podem fazer 16, 17, 18, 19 até vocês acharem a resposta correta. Então vamos dar algumas dicas. O 15 dá 225. O 20, 20 vezes 20, 2 vezes 2, 4, 400. É menos. A gente vai por tentativa e erro. É mais fácil, gente, do que vocês extraírem a raiz quadrada. Se vocês quiserem, te pega um dia, demora para extrair a raiz quadrada e a tendência de vocês esquecerem é muito grande. Senhor, o ideal não é decorar? Sei lá, gente, vocês podem decorar, mas eu iria mais ou menos na tentativa e erro aqui entre 15 e 20. Você vai fazer pouquinha conta, 16 vezes 16, 17 vezes 17, 18 vezes 19, 18, 19 vezes 19. Vamos pensar, 15 vezes 15 dá 225. Por quê? Tá aqui, ó, já fizemos isso. 20 vezes 20, supondo que aqui fosse 20, daria 400. Ele está mais perto do 15, então deve ser 17, 18 no máximo, 16. 18 já está mais perto do 20. Ou é 16 ou é 17. 16 vezes 16 dá 256. 17 vezes 17 dá exatamente 289, então o H vai ser 17 metros. Se vocês olharem nas alternativas, tem lá 17 metros, correto? E aí eu vou lá, ponho a bolinha na alternativa A, depois desse trampo todo, eu erro a questão. Ué, professor, mas não é 17? Não, 17 é o cabo H. Ele quer saber os 4 cabos, o F, o G, o H e o I. Putz, vou ter que calcular então, eu calculei o H, vou ter que calcular o I? Não, gente, todas têm o mesmo tamanho. Se são 4 cabos de 17 metros, se eu pegar esse 17 e multiplicar por 4, eu vou ter 17, 34, 68 metros é a alternativa D de dado, de 68 metros. Olha como tem pegadinha, gente. Essas provas, tem muitas pegadinhas. Se eu não ficar atento, eu vou lá no 17 e fico feliz porque achei, ó, 17, ei, beleza, acertei. Depois eu vou olhar até errado. Ok? Porque eu distraí um pouquinho. Ele quer saber, a pergunta é, qual foi o total em metros de cabo utilizado? São 4 cabos. Então é 17 mais 17 mais 17 mais 17, que são 68 metros de cabo. Questão 24. Um laboratório realizou análise de 60 amostras, de 60 amostras de água de nascentes e 75% dessas amostras não apresentam contaminações. Dessas amostras não contaminadas, 80% foram aprovadas para o consumo humano.
qual é a quantidade dessas amostras de água que foi aprovada para o consumo humano? Professor, não consegui, não. Então, vamos notar, né? Vamos lá. O laboratório realizou a análise de 60 amostras. Deixa eu ver se dá para enxergar aqui. Dá para enxergar aqui. 60 amostras. Ok? Ele foi lá com um copinho, pegou água da nascente, de várias nascentes, tá? 60 nascentes, ele pegou 60 amostras e foi rotulando lá, nascente tal, nascente tal, nascente tal. Pegou 60 amostras de água de uma região qualquer, sei lá, aqui, me explica aqui. Então o laboratório realizou a análise de 60 amostras das águas de nascentes. Então pôs num tubinho, rotulou, colocou essa é a água da nascente do rio tal, essa é a água da nascente do rio tal, essa é a água da nascente de sei lá o que. E foram 60 águas que eles fizeram análise. Ok? Dessas 60 amostras que eles pegaram, 75% não apresentava contaminação. Então, 75% dessas amostras não apresentavam contaminação. Aí a gente vai dar uma pausa aí, porque tem que calcular esse 75% de amostra. Tem várias maneiras de fazer isso. A mais legal, que envolve um pensamento mais sofisticado, seria eu pensar o que é 75%. Dá para enxergar aqui, dá. O que é 75%? Se eu pensar que por cento é 100, eu tenho 100%, né? O que é 100%? É 25, mais 25, mais 25, mais 25. 4 vezes 25 dá 100. 25 mais 25 é 20, dá 4 vezes 25 dá 100. 75% é 3 desses 25 aqui. Então eu divido a bagaça em 4 e pego 3. Se eu dividir 60 em 4, eu vou ter quanto? 15. 15, 30, 45, 60. 3 desses 25 dá 75. 3 vezes 15 dá 45, ou seja, 45% dessas amostras não apresentaram contaminação. Ah, professor, eu não consigo pensar assim. Então, eu falei, isso aqui é um raciocínio mais elaborado, mais sofisticado, você tem que praticar. E o praticar é no dia a dia, tá, gente? Não é na escola, não. É você no seu dia a dia fazer sempre que puder, não ficar dependente de calculadora, de celular, procurar fazer as contas. No dia a dia você está andando e pensa numa tenta fazer de cabeça, treinar a nossa mente para esse raciocínio mental, esse cálculo mental. Tá? Enquanto isso não acontece, como é que a gente faz então, professor, de um jeito para eu conseguir fazer sempre, mesmo que eu não treine esse raciocínio mental? Vamos lá. O laboratório não colheu 60 amostras, todas as amostras são 60. Então todas as amostras são 60, 60 é o que? 100% das amostras. Ok? Eu preciso descobrir qual que não apresenta contaminação. São 75%. E 75% é quanto? Eu sei lá quanto que é 75%, é X, eu não sei. Ok? 100% são todas as amostras que são 60, 75 eu não sei. Aí cai na regra de 3, ó. 100 vezes X vai dar 100X. 75 vezes 60, façam aí. Eu não sei fazer de cabeça. Estou cansado? Então vou fazer 70. Aqui é 75 vezes 60. 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 7, 42, 450. Ok? Como é que eu faria isso de cabeça? Só, mas é 60. Tá, vamos lá, botar um zerinho aqui, 4.500. Beleza. Como é que faz isso de cabeça, gente? Olha só, 75 vezes 6. Porque o zero a gente põe depois. 75 dá 150. 150, aqui tem 2, 150, 300, 400, deixa eu deixar bonitinho, vamos lá, 75, 150, 150 com 150 dá 300, 300 com 300 dá, desculpa, 300 de novo, vamos lá, é que aqui, gente, a câmera parece para vocês óbvio, para mim é meio complicado, tem que ficar um pouquinho torto, eu estou de lado aqui para poder pegar a tela. Então lá, 75 com 75 dá 150. Eu tenho que fazer vezes 6, eu fiz vezes 2. 150 com 150 dá 300, faltam 2. 300 com 150, 450. Ok? Como é 60, põe mais um zero, 4.500. Mas vocês podem fazer assim sem nenhum problema.
De novo, eu sempre estimulo o cálculo mental, mas ele, se não fizer o cálculo mental, não está tudo perdido. Não, de jeito nenhum. Você também não fica mais inteligente porque faz cálculo mental. Você também não é melhor do que o outro que não faz, tá? O cálculo mental é só um facilitador. E ele nos torna mais aptos a fazer outros cálculos mentais. Mas isso não torna você uma pessoa melhor ou pior. Nem mais inteligente, nem menos inteligente, tá? É só para ter uma habilidade maior de fazer contas de cabeça. Ok? Da mesma maneira, uma pessoa que pega no farol lá as bolinhas e fica com 3 bolinhas girando assim, não. Ele não é mais inteligente que você que não consegue fazer isso com 3 bolinhas, talvez nem com 2, né? Ele só tem uma habilidade que a gente não tem de manipular objetos, ok? De ter o tempo certo de queda, ok? É treino, ok? Ele não nasceu assim jogando bolinha, ele precisou treinar para conseguir. A gente faz com 4, com 5 bolinhas, e fica lá, coisa mais bacana, né? Eu não tenho essa habilidade, você talvez não tenha, e você não é nem eu menos inteligente que a pessoa que tem essa habilidade, só que ela tem uma habilidade artística. Então vamos dizer, o cálculo mental é como se fosse uma habilidade artística que você tem para fazer determinadas operações matemáticas. Não te faz mais inteligente nem menos inteligente, mas é bom ter, porque o raciocínio lógico vai sendo desenvolvido. Tem outras maneiras de desenvolver além dessas, mas essa é uma boa maneira e uma maneira fácil. Se você não conseguir fazer esse cálculo mental ainda, nada impede de você fazer uma continha de multiplicação simples, que eu sei que você consegue e você vai resolver esse problema. Então, voltando aqui, 100 vezes x, 60 vezes 75 dá 4.500. Isso é 100x. Eu quero um x só. Eu vou pegar os 4.500 e vou dividir por 100. Deixa eu ver se ainda aparece. Aparece. Só corta o zero, né? 45 dividido por 1 dá 45. Ou seja, das 60 amostras de água, 45 não apresentaram contaminação. 75% de 60 dá 45. Então vamos ler o problema de novo. Um laboratório realizou a análise de 60 amostras das águas inocentes e 75% dessas amostras não apresentaram contaminações. Então, das 60 amostras, 45 não apresentaram contaminações. Agora, dessas amostras não contaminadas, quais são essas amostras não contaminadas? As 45, tá? Veja que na segunda parte o problema não parou ali, tá? De novo, o laboratório realizou a amostra de 60 amostras de água, 75 dessas 60 não tinham contaminação, ou seja, 45 não tinham contaminação. Dessas não contaminadas, ou seja, dessas 45, 80% foram aprovadas para o consumo humano. Mas se não tem contaminação, não está aprovada para o consumo? Então, às vezes não tem contaminação, mas tem algum elemento que não é apropriado ao consumo humano. Algum elemento químico presente nesta água que não é apropriado ao consumo humano, não a torna água potável. Ok? Então, dessas 45, nem todas são potáveis, nem todas as amostras são aprovadas para o consumo humano. 80% delas. E agora? É a mesma coisa, gente. 45 agora são todas as amostras não contaminadas, que são 100%. Mas 45, então, veja, gente, 45 é um resultado novo, tá? Essas 45 que não apresentam contaminação, delas, 80% são aprovadas para o consumo humano. 45% são todas aquelas que não tiveram contaminação, todas é 100%. Ok? Então, das 45 que não apresentaram contaminação, 80% foram aprovadas por consumo humano. Quanto que é isso? Mesma coisa, é x. Então eu tenho que 100x, deixa eu ver se dá para enxergar, 100x vai dar 80 vezes 45. Só como é que faz de cabeça? Vamos tentar fazer, ó. 45 com 45 dá 90. 90 são 2, tá? Eu quero 8. Porque 45 vezes 80 é 45 vezes 8 com 0 na frente, né? Ó, 45 vezes 80 é 45 vezes 8 com um zerinho na frente. Então, 45 com 45 dá 90, aqui são 2. 90 com 90 dá 180, 4. 180 com 180, 360. Quer fazer de novo? Vamos lá. Então eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. Fazer de vermelho para não misturar, porque o papel é meio limitado aqui. Deixa eu ver se aqui dá para enxergar. Aqui dá, vamos ver. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. 45 vezes 80. Eu vou fazer vezes 8, porque o zero é só colocar aqui embaixo depois. Ok? Se eu não quiser fazer essa conta, ou quiser treinar o cálculo mental, 45 vezes 8. Bom,
45 mais 45, 45 vezes 2 dá 90. Só que eu quero 8, não quero 2, tá? 45 vezes 2 é 90, eu quero 8. 90 com 90 dá 180, aqui eu tenho 4. 180 com mais 180, cadê meus dedinhos? Sumiram, aqui, 360. Olha, se eu quiser fazer assim, 8 vezes 5, 40, com 4, 8 vezes 4, 32, com 4, 36, 360. Ah, senhor, é mais fácil. É mais fácil, gente, mas não treina cálculo mental. Estou passando para você cálculo mental. Com o tempo é mais fácil fazer mentalmente. Neste momento é mais rápido fazer assim, do que ficar pensando como é que eu consigo fazer 45 vezes 8. Eu peço que insistam nisso aqui, ainda que demore mais, até vocês se acostumarem com o cálculo mental. Ok? Estão entendendo a ideia do cálculo mental? É claro que se eu fizer escrito, não precisa nem de calculador. Na calculadora então é instantâneo, 45, está lá o resultado. No papel também não demora muito, é mais rápido eu fazer isso do que ficar pensando quanto que é 45 vezes 8. Sim, é mais rápido, só que não me habilita, não me dá essa habilidade de fazer cálculo mental, que é legal pra caramba. Então 45 vezes 80, só botar um zerinho aqui, 3.600. Então 100x vai dar 3.600. Um x só, eu pego 3.600 e divido pelo 100, corto os zerinhos, 36 dividido por 1, 36. Então daquelas 60 nossas, 36 são compatíveis para consumo humano, é a alternativa C. Penúltima questão. Isabela foi ao mercado em uma semana e comprou algumas laranjas. Na semana seguinte, ela voltou ao mercado e comprou o quadrado do número de laranjas que tinha comprado na semana anterior. Esses problemas bestas me irritam um pouquinho, né? Quadrado, ela nem vai lembrar quantas laranjas comprou. Por que compraria o quadrado? Mas, enfim, vamos lá, vamos resolver o problema. Nossa ideia aqui não é discutir a questão neste momento, né? A pateticidade da questão. Então vamos lá. Isabela foi ao mercado em uma semana e comprou algumas laranjas. Ela comprou X laranjas, eu não sei quantas foram. Então a Isabela, deixa eu ver como é que está o espaço aqui, vou colocar um vermelhinho aqui nesse cantinho aqui, tá, gente? Ó, deixa eu ver se aqui embaixo dá. A Isabela foi ao mercado e comprou aqui, ó, X laranjas. Na semana seguinte, ela voltou ao mercado e comprou o quadrado do número de laranjas que tinha comprado na semana anterior. Então, na outra semana, ela foi lá e comprou o quadrado do que ela tinha comprado na semana anterior. X mais X ao quadrado. Eu vou puxar aqui. Tá? Não, vou deixar assim por enquanto, você está enxergando aqui por enquanto. X numa semana, X ao quadrado na outra. O total de laranjas que ela comprou nas 2 semanas foram 12. Então, x da primeira semana mais x ao quadrado da segunda semana deu 12. Quantas laranjas Isabela comprou na segunda semana em que foi ao mercado? Como é que faz isso, gente? Vamos puxar isso aqui. Agora vai dar para enxergar aqui, ó, até aqui em cima. Isso é uma equação do... Está bem aqui no cantinho, ó, x ao quadrado, x mais x ao quadrado igual a 12. Eu vou copiar aqui, isso aqui foi o que a gente resolveu. X da primeira semana mais x ao quadrado da segunda semana, isso tudo deu 12 laranjas. Isso é uma equação do segundo grau, por quê? Se eu trouxer o 12 para cá, vai ficar igual a zero, aquele formato padrão. Tá? Ó, pode fazer assim? Pode, mas olha só que bacana. X ao quadrado mais x, mudou o quê? Só troquei a ordem. Menos 12 igual a zero. Eu tenho um modelo padrão comum, modelinho geral de uma equação do segundo grau. Ok? Como é que faz isso mesmo? Vocês fizeram ano passado, gente, no nono ano, bastante, um monte dessa bagaça toda aí, né? Uma equação do segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó, a ao quadrado, x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse é o formato de uma equação do segundo grau. Alguma coisa que multiplica x ao quadrado, mais alguma coisa que multiplica o x, mais um termo independente igual a zero. Então, o a é tudo aquilo que multiplica o x ao quadrado. Tudo aquilo, não tem nada aqui na frente, professor? Então é 1, né, gente? 1 é zero. Zero não existiria. Então tem 1x ao quadrado aqui. Então o a vale 1. B é tudo aquilo que multiplica o x. Não tem nada também, tem 1x aqui. C é o elemento que está sozinho, que a gente chama de termo independente. Que é 12, não é 12 não, gente, cuidado, tá? É menos 12.
Então esse é o valor de A, de B e de C. Agora eu vou calcular o delta. Lembra do Bhaskara, aquele indiano que descobriu uma fórmula bacana de calcular a equação no segundo grau? As pessoas falam, odeio esse Bhaskara aí, odeio, porque é uma coisa difícil. Gente, sem isso aqui fica mais difícil ainda, tá? Ele facilitou o cálculo de equação no segundo grau. Agora, para que se usa a equação no segundo grau? É uma outra conversa, tá? Usa-se, se usa muito, mas não se usa, o cidadão médio não usa isso no dia a dia dele. Ok? Você vai usar isso aí em cursos mais avançados de matemática no próprio ensino médio, mas no dia a dia do cidadão médio, do cidadão comum, não. Tá? Não serve para nada. A não ser para fazer provas. Então, como a gente está sujeito a fazer esse tipo de prova, vamos calcular essa bagaça, que aliás não tem dificuldade nenhuma. E se vocês se apaixonarem pelos números, parar de ter essa restrição, essa cisma com números. E hoje mesmo aprendi uma coisa que é bacana, gente. Nem tudo tem que ter uma utilidade. Às vezes é para brincar. Então, brincar com números, gente. Gente, é bacana brincar com números. Eu brinco com números desde pequeno. Alguns de nós tivemos traumas de números porque os professores não ensinaram vocês a brincar com números. Cálculo mental, essa magia toda, essas coisinhas que não servem para nada, mas que é uma linguagem, uma linguagem numérica. Tudo que a gente calcula, a distância da Terra até a Lua, da distância da Terra até o Sol, quantos anos-luz que estamos da estrela Sirius, qual o tamanho da Via Láctea, qual a distância entre a Terra e a outra galáxia que é a Andrômeda, tudo isso é calculado através de fórmulas matemáticas. Então a matemática é a linguagem que define tudo isso na ciência, tá? Então ela tem é bacana pra caramba. Claro que a gente não consegue compreender como é que eles calculam o tremor de terra que teve lá, que foi 6 graus na escala Richter, eles usam logaritmos, dá um trampo danado. Isso tudo foram pessoas apaixonadas por números que começaram a achar soluções, como por exemplo o Bhaskara. O Bhaskara achou soluções para a equação no segundo grau, gente, olha que bacana. Ele escreveu isso aí em forma de poema para a filha dele, inclusive, olha só, gente. Tem toda uma história de beleza por trás disso, só que a gente transformou essa beleza em dor a ter notas baixas, ao ser reprovado em matemática, ou ficar de exames em matemática, ou coisa desse tipo, nos criou traumas de matemática, que ela é linda, ela é bacana, é gostoso de brincar com esses números, quando a gente entende que os números é para brincar e não para se ter uma utilidade para tudo. Claro que a maioria das coisas tem uma utilidade no dia a dia, mas a equação do segundo grau para o cidadão médio não serve para nada, ok? Mas ela é um conteúdo de ensino fundamental, inclusive, que cai o tempo todo no ensino médio para cálculos mais sofisticados, e a gente acaba raramente usando assim no dia a dia, mas é muito raro. E geralmente dá para se fazer de outra maneira sem utilizar a equação no segundo grau, tá? Ou a gente usa um programa de computador ou a própria calculadora, mas enfim, não estou nem dizendo sobre a utilidade, estou dizendo do brinquedo, de brincar com esses números, tá bem? Então vamos lá. Delta, uma parte da fórmula de Bhaskara é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Você já deve ter decorado. Isso aqui tem que decorar, gente. Eu não gosto que decore coisas, mas tem que decorar esse troço. Qualquer aplicador de prova vai imaginar que você sabe isso de cor. Eles não vão fornecer essa fórmula para vocês, ó, professor, então eu sei fazer, mas se eu esqueci a fórmula, lasquei, se lascou, porque eles não vão informar. Tem que decorar essa bagaça, tá? Então lá, agora é só substituir. B é 1, então B ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é 1 também, vezes C, que é menos 12, cuidado aqui, é menos 12, tá, gente? Então o delta vai ser 1 ao quadrado é 1, menos com menos, que está multiplicando tudo, tá? Menos com menos vai dar mais, eu não gosto dessa ideia aqui, menos com menos, nesse caso serve, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48, então o delta vale 49, ok? Não acabou, isso aqui é o delta. Agora, porque na verdade a fórmula completa é menos B mais menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes Z dividido por 2 vezes A. Só não entendi nada. Então, essa aqui é uma parte da fórmula para facilitar. Porque agora vem a fórmula que calcula de fato o x. Menos B mais menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Para não ficar muito longo, que é menos B mais menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 2A. A gente separa o delta. Tem umas propriedades interessantes sobre delta, então, mas não vem ao caso agora. E agora eu vou calcular isso aqui. Menos B, B é 1, então menos 1. Raiz quadrada de delta, delta vale 49.
dividido por 2 vezes A. O A vale 1. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o seguinte, menos 1, mais e menos raiz quadrada de 49. Qual o número que é o quadrado da 49? 7. Né? Dividido por 2 vezes 1, 2. Toda equação do segundo grau, por que tem esse mais e menos? Porque ela é do segundo grau, tem 2 raízes. Se fosse do terceiro grau, teria 3. Se fosse do oitavo grau, teria 8 e assim por diante. Fiquem tranquilos que a gente chega até o quarto grau só. Quinto grau é só gente maluca e tem que calcular, tá? Vamos lá. Então tem 2x. O primeiro x, eu vou até, um deles é menos 1, menos 7 vai dar menos 8. E no nosso exercício aqui, gente, eu não vai comprar menos, eu comprei, menos não serve. Então, esse menos 1, menos 7, menos 8 dividido por 2 seria menos 4. Como assim, professor? Menos 1, menos 7, né? Menos 8, dividido por 2, menos 4. Esse é o x1. O x2, menos 1 mais 7. Se eu devo 1, tenho 7, eu tenho 6. 6 dividido por 2, 3 de novo. Menos 1 com mais 7 dá 6. Eu tenho 7, devo 1, 6. Dividido por 2, 3. Então, x vale 3. Aí, gente, eu vou olhar as alternativas e não é que tem 3 lá. Olha lá, alternativa A, 3. E erro. Por que erro, professor? Poxa vida, o x não é 3? O x é 3. Olha a pergunta. Quantas laranjas Isabela comprou na segunda semana? Na segunda, ela comprou x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, a alternativa correta é aí. Pegadinha a dar com pau nessa prova, vocês perceberam, né? Última questão, e vocês estarão livres desse professor que fala pelos cotovelos. Sabrina é uma funcionária recém-contratada em uma papelaria e está atendendo a um cliente que deseja comprar um tipo específico de caderno. Ela sabe que esses cadernos são guardados em 2 das 8 gavetas do balcão, mas não sabe em quais. Por isso, Sabrina irá abrir aleatoriamente essas gavetas até encontrar esses cadernos. Então, lá, gente, tentando interpretar essa história toda. A Sabrina trabalha numa papelaria, ela é nova nessa papelaria, recém-contratada. Um cara quer um caderno, ela quer comprar um caderno específico lá, um cara quer comprar um caderno. Então, tiozinho chegou lá, eu quero comprar um caderno, esse caderno aqui, ó. Ela sabe que esses cadernos estão em gavetas. Tem 8 gavetas no balcão e ela sabe que está em 2 dessas gavetas, ela não sabe qual das 2. Ok? Tem 8 gavetas, imagina assim, ó. Então, lá no balcão dela, ela tem... Fica mais fácil, né? Vamos dividir assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gavetas. Puxa todas elas. Não precisa, ela sabe que está em 2 gavetas. Sei lá, não está escrito aqui. Então, ela sabe que está, por exemplo, na gaveta de cima. Das 8 gavetas, ela sabe que está nas 2 primeiras. Por algum motivo, ela sabe isso. Qual a probabilidade da Sabrina encontrar esses cadernos na primeira gaveta que abrir? Bom, ela tem 2 chances em 8. É o óbvio. 2 chances em 8. Tem 8 gavetas, ela tem 2 chances em 8 de abrir a gaveta correta. 2 chances em 8. Alternativa B. Nossa, foi tão óbvio. Aquelas questões que é pra gente errar e ficar pé da vida quando erra, né? Tão simples que é. Muito obrigado pela atenção de vocês nessas 3 aulas que nós fizemos a correção. Então, algumas observações. Nós fizemos a aula no dia 15. No dia 22 eu não consegui gravar, tá? E aí eu passei para você. Estava dando esse problema que deu hoje, tá? Eu não consegui gravar. E aí eu peguei uma aula do professor Cablan, que também faz essa correção. Só que ele cometeu acho que 2 errinhos, lá vocês vão detectar lá, tá? Mas não assista a aula no dia 22 não. Espera que eu vou explicar. Não que ele explicou melhor ou pior que eu. É legal até vocês assistirem. O professor Cablan é gente boa pra caramba. Ele tem uma explicação bem simples, bem tranquila. Até recomendo. Talvez vocês até gostem e não tenham nenhum problema nisso da correção dele, mais do que da minha. Ele é bem tranquilão para fazer as respostas. O canal dele é bacana, tá? Cablan, com K. Vocês vão ver lá no dia 22. Então, a aula do dia 15 eu corrigi as primeiras questões. No dia 22 não corrigi, porque foi a aula do Sr. Cablan. No dia 29 eu corrigi as questões 10 até a 18. E hoje, dia 5 de abril, eu corrigi da questão 19 até a 26. Então,
dia 15, olha aqui, ó, dia 15, aula 5, dia 15, aula 5, eu corrigi da questão 1 até a 9. Dia 22, aula 6, aula do professor Cabrão, vamos pular essa aqui. Aula 7, no dia 29, terça passada, foi da questão 10 até a 18. E hoje, dia 5 de abril, a questão 19 até a 26. Então, o que eu sugiro para vocês? Eu estou sugerindo aqui nessa aula, na verdade eu vou sugerir na sala de aula, porque se você está assistindo ela, essa é a última, você já deve ter assistido as outras 3, mas vamos lá. Assim, não vou nem explicando, você falou que besta, por que eu estou explicando isso? Essa última aula você já deve ter assistido, mas vamos lá. 15, 29, 5, depois assiste a do professor Cabrão para você pegar bem esse conteúdo. Eu vou avisar isso em sala de aula. Abraços, grato e até a próxima aula. Valeu, gentes!